Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto e olha, assuntos importantes neste vídeo. O presidente eleito Augusto Melo, em entrevista ao programa Seleção Sport TV, confirmou o interesse do Timão no atacante Gabigol e está muito confiante em um final feliz. Vamos falar também sobre Gabriel Moscardo, com um pé no Paris Saint-Germain. E o Lucas Piton, hein? Depois de todo aquele imbróglio com o Vasco da Gama, o lateral ainda pode render 1 milhão de euros ao Corinthians já no comecinho de 2024. Vou contar todos esses detalhes para vocês logo depois da vinheta. Fica aqui no 12 em Campo, eu sou Ivan Andrade. Muito obrigado pela sua presença, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta quarta-feira, 20 de dezembro. E a gente começa falando aqui sobre Lucas Piton. Bom, todo mundo está por dentro e sabe da história daquela dívida que o Vasco tinha com o Corinthians. Eu falo tinha porque ontem foi confirmado o pagamento de uma parcela de 2.700.000 reais ao Corinthians, daquela dívida de quase 17 milhões que o Vasco tinha com o Timão, pela compra dos direitos econômicos de 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. Bom, o Corinthians recebeu 2.700.000 reais e as outras 5 parcelas serão repassadas diretamente para a Elenco Esportes, empresa que é credora do Corinthians e que também havia entrado com uma cobrança judicial junto ao Vasco da Gama. Bom, isso é um assunto que está encerrado. O Corinthians recebeu essa parcela de 2.700.000 e as outras 5 parcelas serão repassadas a Elenco Esportes. Bom, e aonde o Corinthians pode ganhar dinheiro ainda com o Lucas Piton? A partir de janeiro, logo no início do campeonato estadual, o Corinthians poderá colocar no bolso mais 5.300.000 reais pelo Lucas Piton, pela venda do Lucas Piton. Por quê? Existia uma meta quando o Corinthians vendeu o Lucas Piton para o Vasco da Gama, de que se o atleta jogasse 50 partidas, né, o Vasco seria obrigado a comprar mais 20% dos direitos econômicos do Piton. O Corinthians tinha vendido, a princípio, 60% e ficado com os outros 40%. O Lucas Piton jogou 49 partidas na temporada com a camisa do Vasco. Portanto, na primeira partida do Campeonato Carioca, por exemplo, ele entrando em campo, jogando pelo menos 45 minutos, o Vasco terá 30 dias para pagar mais 5.300.000 reais ao Corinthians, sendo assim, comprando mais 20% dos direitos econômicos do Lucas Piton. E o Corinthians, claro, ainda seguirá com 20% do jogador, tá? Então, são números, tá? São números. O Vasco passará a ter 80% dos direitos econômicos do Piton, o Corinthians fica com 20%, recebe mais este valor aí de 1 milhão de euros, 5.300.000 reais na cotação de hoje. Então é um lucro que o Corinthians terá com o lateral esquerdo hoje, pertencente ao Vasco da Gama. Tá? Então é mais uma meta aí. Quando hoje se negocia muito nesse sentido, o jogador estipula metas, se ele atingir tal meta, o clube vendedor acaba recebendo sempre um valor a mais, e é o que está acontecendo. Falta só um jogo, 49 partidas do Piton com a camisa do Vasco da Gama, portanto, muito perto aí de bater essa meta e o Timão colocar mais 1 milhão de euros na conta, e aí, claro, perde mais 20% do jogador. Gostou? Pelo menos é um pouco mais de dinheiro entrando logo no início do ano? Comenta. Bom, vamos falar agora sobre Gabriel Moscardo, tá, minha gente? Gabriel Moscardo. Ontem, o presidente Augusto Melo, presidente eleito, esteve na posse do também presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira. E, inevitavelmente, respondeu algumas perguntas de vários jornalistas que lá estavam. E perguntado sobre o Gabriel Moscardo, o Augusto Melo disse o seguinte:
É um jogador com pouco tempo, abrindo aspas aqui para o Augusto Melo. Ele disse que é um jogador que tem pouco tempo no time profissional, né, e pessoalmente gostaria que ele permanecesse muito mais, né? E é uma das promessas dele de campanha, né, que vender atletas formados na base seria a terceira maior receita do Corinthians. Mas, infelizmente, chegou ao fim o ciclo. E essa frase é importante. Infelizmente, chegou ao fim o ciclo. Tá? A cabeça dele também já está fora. Demos liberdade para ele escolher. Que ele seja feliz. Né? Está tudo caminhando para isso. Ele disse isso em entrevista ontem à Rádio Bandeirantes. Então, deixa-se muito claro que o Gabriel Moscardo está sendo negociado de fato, que não há muito o que fazer em termos de manutenção do jogador. O valor deve ficar na faixa dos 23 milhões de euros, pouco mais de 130 milhões de reais aí, e também mais metas alcançadas. Só que o Corinthians estará vendendo os 80% que tem direito do Gabriel Moscardo, tá? Então o Corinthians não ficaria com nenhum percentual do atleta depois dessa negociação. Então, 23 milhões de euros pelos 80% dos direitos econômicos do Gabriel Moscardo. O valor percentual total que o Corinthians teria e tem ainda sobre o jogador. Então, repassa-se os 80%. Provavelmente o destino seja mesmo o Paris Saint-Germain. É o clube que está mais forte no negócio e que sentará com o Corinthians nos próximos dias para selar esse acordo, selar este negócio aí, já antes do final da temporada, com o Gabriel Moscardo indo já para o time francês logo na abertura da próxima janela, que acontece no mês de janeiro. E aí? Não deu para segurar, né? Era muito difícil segurar o Gabriel Moscardo. Acho até que o Corinthians resistiu bastante às investidas aí. Começou com o Chelsea, veio o Barcelona, veio o Real Madrid, veio o Nottingham Forest, West Ham, enfim, vários clubes europeus fazendo observações, tentando comprar o jogador, mas o Paris Saint-Germain chegou de forma mais incisiva e o destino do Moscardo é mesmo Paris, ele que está lá passando férias com a sua namorada. E aí, o valor é bom? 23 milhões de euros mais metas a serem atingidas? Comenta. E vamos finalizar o vídeo falando sobre Gabigol, minha gente. Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, que é um nome muito falado, muito badalado, muito comentado dentro do Corinthians aí desde o final do Campeonato Brasileiro, já se fala muito sobre isso. Bom, o presidente eleito Augusto Melo deu uma entrevista por volta de 13h ao programa Seleção Sport TV, dos canais Sport TV, do Grupo Globo, e disse o seguinte, tá? O Gabigol, é um grande jogador, interessa a qualquer clube e tem as nossas características. Queremos sentar sim com o pessoal do Flamengo, tá? Ele entende que seria muito bom para o Gabigol respirar novos ares e ele confirma que vão chegar a um bom acordo. Ainda coloca, vamos chegar a um bom acordo se Deus quiser. E claro, foi perguntado, né, pelo André Rizek e pelos componentes do programa Seleção Sport TV, sobre a capacidade financeira do Corinthians para fazer esse negócio, tá? Para bancar esse tipo de contratação. E o Augusto Melo disse o seguinte, que com certeza tem. Tá? A marca do Corinthians é forte e está tendo mais credibilidade no mercado. Né? O patrocínio, que era de 17 milhões em termos de master, temos grandes perspectivas de 5 vezes mais do que isso. Tá? E ainda finaliza dizendo o seguinte, que ainda não tem, obviamente, nada fechado, nada, né, costurado, mas que é uma grande amizade, né, uma amizade muito bacana, né, repete e reforça que ele é um grande jogador, que é um ídolo por onde ele passou, né, e ele costuma dizer que o Gabigol é um jogador de personalidade e de qualidade, que tem as características do Corinthians e que tem a cara do Timão.
Então é isso, minha gente. Olha, o Augusto Melo reforçou mais uma vez que existe sim o interesse do Corinthians no Gabigol. Isso não é especulação da imprensa, de jornalista. Isso são as palavras, a entrevista do Gabigol, do Augusto Melo, está aí no programa Seleção Sport TV. Você pode confirmar, checar a informação, mas são palavras do presidente Augusto Melo com relação ao Gabigol. Existe o interesse, ele entende que tem capacidade financeira para isso, e vamos aguardar, evidentemente, o desenrolar dessa novela que o Augusto Melo entende que terá um final feliz. Tá bom? Comenta, me diz o que você acha a respeito disso. E eu te espero às 9 da noite, aqui no 12 em Campo, numa live, para a gente discutir todos os assuntos do Timão nesta quarta-feira. Legal? Não esquece não, deixa o like aí, aquele joinha, se inscreva aqui no canal. Obrigado, aqui são mais de 40 mil inscritos já. Legal? Um abraço, te vejo mais tarde. Tchau.